Oi pessoal, professor Olibário da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul com mais uma videoaula para vocês. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos sobre a linguagem de programação Assembly. E nós vamos programar usando Assembly MIPS. Se você tem curiosidade de aprender como programar com uma linguagem de baixo nível, fique com a gente, porque nesse curso nós vamos ver o básico da linguagem Assembly. Vamos entender os registradores que existem na linguagem, aprender a fazer operações aritméticas, comandos condicionais, laços de repetição e funções. Nessa série de cursos eu não vou focar em estruturas de dados. Primeira coisa, mais como uma curiosidade, Assembly é diferente de Assembler. Às vezes a gente fala, fulano programa em Assembler. Na verdade ninguém programa em Assembler. Assembler é o compilador da linguagem Assembly. O Assembler vai transformar o que você fez de código-fonte na linguagem Assembly para a linguagem de máquina. Muitas vezes um programa é formado como uma combinação de módulos menores desse mesmo programa, ou partes menores desse programa. Quando isso acontece em Assembly, o compilador Assembler vai pegar cada módulo do código-fonte e vai transformar esse módulo em um arquivo objeto. Usando funcionalidades da biblioteca, o Assembler cria o que a gente chama de linker, que são conjuntos de regras para ligar esses arquivos objetos e formar, finalmente, o arquivo executável. Sem mais delongas, vamos aos conceitos que nós vamos usar no nosso curso. Instrução. Toda vez que eu disser instrução, vocês entendam como uma palavra da linguagem. No Assembly MIPS, a gente tem instruções com até 3 operandos. Esses operandos vão ser sempre registradores, então eles estarão dentro da CPU. ISA é a abreviação de conjunto de instruções dessa arquitetura. No MIPS nós temos 32 registradores à nossa disposição. Cada registrador tem 32 bits, e é fácil identificá-los no programa. Eles sempre vão ter o símbolo do dólar antes dos nomes deles. Então, $T0, $S1, $S2, $S3, $T1, tudo isso que está aparecendo nesse código aqui são registradores. Aqui nós temos um exemplo de um programa em C que foi reescrito na linguagem Assembly MIPS. Para escrevermos na linguagem Assembly MIPS, nós precisamos saber as instruções Assembly MIPS. Esse programa está fazendo a soma de G com H, depois faz a soma de I com J e subtrai G mais H menos I mais J. Por fim, atribui isso a uma variável F. Para fazermos isso em Assembly MIPS, primeiro nós devemos fazer uma das somas, por exemplo, G mais H, e é isso que está sendo mostrado aqui na instrução add de adicionar. No caso, o valor do meu G estaria no registrador S1, o valor do meu H no registrador S2, e ao fazer add ST0, S1, S2, eu estou somando S1 com S2 e atribuindo o resultado a T0. Então, T0 nesse caso teria o valor de G mais H. Depois, eu faria a soma de I com J. I, nesse caso, seria o registrador S3. J, nesse caso, seria o registrador S4. Novamente, somei S3 e S4 e atribuí a T1. Então, T1 tem o resultado de I mais J. Se T0 tem o resultado de G mais H e T1 tem o resultado de I mais J, para eu fazer essa subtração, é só eu fazer a subtração de T0 com T1. Que é isso que está sendo feito nessa instrução aqui. T0 menos T1 e o resultado é colocado no S0. Então, F, nesse caso, seria o meu $S0. O resultado deste programa aqui estaria no registrador $S0 neste caso aqui. Existem duas instruções muito importantes em Assembly MIPS, que são load e store. Falamos um pouco sobre essas instruções no vídeo sobre ciclo de busca, decodificação e execução de instruções. Load significa leitura da memória. Então nós vamos movimentar dados da memória para o registrador. Store é uma operação de escrita na memória. Então nós vamos mover o dado do registrador para a memória. Escrevi errado aqui, perdão. Existe uma outra operação que é chamada de move. A operação move não envolve a memória RAM. Ela passa o conteúdo de um registrador para outro registrador, ou seja, uma operação que acontece inteira dentro da CPU. No nosso curso sobre MIPS, nós vamos utilizar a IDE MARS. Com ela a gente consegue programar e fazer depuração simples do nosso código. O MARS é um arquivo .jar, extremamente leve, simples e fácil de usar. Por ser um .jar, a gente precisa ter o Java instalado previamente na máquina. Para fazer o download do Java no Windows, é só clicar nesse link aqui e fazer o download normalmente. Depois de fazer o download do Java
e ter instalado Java, aí você pode fazer o download do Mars, que abre esta página aqui. Para fazer o download do Mars, você vem aqui neste botão, Download Mars. Para os usuários de Linux, vocês podem fazer o download do Java por este link e depois fazer o download do Mars por este link aqui. Para executar o arquivo, você usa o comando de execução de qualquer arquivo .jar, que é Java -jar, nome do arquivo, .jar, que é a extensão dele. Não tem esse ponto aqui no final. A interface do Mars é essa daqui. Nós temos basicamente 3 áreas. Essa área maior, que é a área do editor principal, que é onde a gente vai escrever o nosso código-fonte. Essa área aqui de baixo, que é o console de mensagens. Então, as mensagens que devem ser exibidas para o usuário vão aparecer aqui, assim como eventuais mensagens de erro. E aqui à direita nós temos os registradores da CPU disponíveis. Como disse, são 32 registradores. Ao contrário do que aconteceria, por exemplo, com uma variável em C, a gente não consegue usar esses registradores para qualquer coisa. Esses registradores possuem propósitos específicos e a gente precisa respeitar esses propósitos. Se a gente não respeita esses propósitos, pode ser que o programa não execute corretamente e não mostre nenhuma mensagem de erro para a gente fica às cegas. Por conta disso, temos que entender um pouco a funcionalidade desses registradores. Vamos falar deles a seguir. Primeiro registrador, que é o $0. Esse $0 é simplesmente o número 0, a constante 0, o número natural mesmo. $AT nós não vamos usar nesse curso, então peço para vocês ignorarem. $V0 e $V1 são resultados de funções. Então, os valores de retorno das funções serão colocados em $V0 e $V1. E em nenhum outro, a gente não vai usar outros. Os registradores A, que são de A0 até A3, são argumentos de funções, ou seja, parâmetros de funções. Então nós temos a possibilidade de colocar 4 parâmetros para as nossas funções, por padrão. O registrador $RA é o Return Address, endereço de retorno de uma função. Quando a gente pedir que uma função seja executada, para que nós possamos voltar ao ponto do código em que a gente estava quando a gente chamou a função, a gente precisa deste registrador aqui, que é o Return Address. Os registradores $T1 até $T9 são registradores temporários, que podem ser modificados por funções. Então, uma vez que você utilizou esse registrador fora de uma função, ao usá-lo dentro da função, ele vai ser mudado. Os registradores S de S1 a S8 têm propósito similar aos T1 a T9. Mas ao contrário deles, a gente não vai ter os valores modificados por funções, eles vão ser salvos. Os registradores T e S são os que a gente mais vai usar nos nossos programas. Outros registradores que nós não usaremos, K0 e K1, que são registradores do kernel, núcleo do sistema, $GP, que é um registrador de valores globais, $SP, que aponta para o início da stack, que é uma área da minha memória RAM, que serve para controlar o funcionamento de funções. Essa área seria utilizada, por exemplo, quando a gente precisasse de mais argumentos do que 4 em uma função, que nesse curso não pretendo mostrar para vocês. E temos o $FP, que é o Frame Pointer, que aponta para o início da stack, mas ao contrário do que acontece com o stack pointer, que vai mudando à medida que a função é executada, o Frame Pointer fica sempre com o mesmo valor. Quando a gente quer atribuir um valor inteiro diretamente a um registrador, a gente pode usar a instrução LI, que significa Load Immediate. Então, essa primeira instrução, LI, $V0, 1, está atribuindo o valor 1 a V0. Aqui eu estou atribuindo o valor 2 a V0. Aqui eu estou atribuindo 3 a V0 e assim por diante. Então, LI serve para atribuir um número diretamente a um registrador. Lembra que o registrador V0 e V1 são usados para retornos de função? Em Assembly Maps, quando a gente faz LI, V0 e um determinado valor, a gente atribui esse valor a V0 e a gente indica ao compilador que a gente quer fazer uma determinada coisa. O que seria essa coisa? Seria esse significado aqui. Então, quando eu faço LI, V0, 1, significa que eu quero imprimir um inteiro. LI V02 significa que eu quero imprimir um float. V03 quero imprimir um double. V04 quero imprimir uma string. V05 quero ler um inteiro e assim por diante. Quando eu for encerrar o programa, eu tenho que fazer LI V010 e dar uma ordem para ele executar isso. Vamos fazer um exemplo de código-fonte para ficar mais claro. Abri aqui o Mars, ele tem essa cara. Vou aqui em File, New, e vamos criar um programa. Os programas Assembly têm duas áreas, que são
as áreas .data e .text. Em .data, a gente vai colocar especificação de algumas variáveis. Ela lida então com os dados na memória principal. Em .text, a gente coloca as instruções em si. Vamos fazer o nosso primeiro programa. E para que nós não sejamos amaldiçoados pelos deuses da programação, esse primeiro programa vai ser um Olá Mundo. Vamos então criar uma variável, que eu vou chamar aqui no caso de mensagem, MSG. 2 pontos para indicar o tipo dessa mensagem. No caso, como vai ser uma cadeia de caracteres, esse tipo vai ser .ASCII. Tem uma dica aparecendo aqui. Eu quero que você salve essa string e termine ela com /0. Então colocamos ali. Eu simplesmente cliquei em cima da mensagem que estava aparecendo, ele completou para mim. E agora, entre aspas, vou colocar a mensagem em si, que vai ser Olá Mundo. Está ali a nossa mensagem. Como o Assembly é uma linguagem difícil de ler, é importante que a gente comente o nosso código. Para a gente comentar o código, a gente usa o hashtag. Então aqui eu vou colocar mensagem a ser exibida para o usuário. Vou colocar aqui em cima também que o .data é uma área para dados na memória principal. Em .text, vou digitar que é área para instruções do programa. O que eu quero fazer? Eu quero simplesmente exibir essa mensagem, que é Olá Mundo, para o meu usuário. Então, eu tenho que informar o meu compilador que eu quero imprimir uma string. Impressão de string é LI-V04. Temos que atribuir o valor 4 a V0. E é isso que a gente vai fazer. Então, vou colocar aqui um comentário. Instrução para impressão de string. LI $V0 4. Na verdade, vou colocar isso aqui na frente. Pronto, economiza espaço. Dei a instrução para impressão da string. Agora ele tem que saber qual é a string que ele vai imprimir. A string que eu quero imprimir é essa string aqui, MSG. Para eu dar a ordem de impressão, eu tenho que dar um comando chamado syscall, que é esse daqui. Só que ele vai imprimir o quê? Aí que está, o syscall vai imprimir o que estiver dentro do registrador A0. Então ele não consegue imprimir diretamente o que está na variável MSG. Eu tenho que transportar o que está em MSG para o registrador A0. Na maioria dos casos, as impressões são em A0. Nos pontos flutuantes, a gente vai ver que é outro registrador. Mas isso ainda fica para outra aula. Então, nós temos que transportar MSG para A0. Nós fazemos isso usando a instrução load address, que é LA. E a gente faz LA $A0 MSG. Então, load address vai indicar o endereço em que está a mensagem. E o syscall simplesmente significa faça, imprima. Terminei o meu código, eu tenho que salvar esse código. Para isso, eu dou um Ctrl S ou venho aqui em File, Save. E aí eu dou o nome que eu quiser e eu escolho aqui o diretório em que eu quero salvar. Vou salvar o meu programa com o nome Olá Mundo. Salvei e já posso executar. Para executar, primeiro eu dou um F3 ou venho aqui em Run e em seguida Assemble. E aí sim, ele habilita para mim o botão de executar, que é este daqui, que também pode ser executado apertando F5. Então eu aperto, ele executou o meu programa e imprimiu aqui no prompt de mensagens, Olá Mundo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal. Um abraço e até a próxima!